Muito boa tarde. É um prazer estar contigo e tem por propósito ajudar famílias que são associados ou membros de algum sistema de férias da IMG ou aspirantes a se associar a algum sistema de férias, alguma associação dentro da nossa empresa. E costumo fazer isso na companhia do senhor Paulo Vinícius. Pode vir aqui, Paulo. Hoje... Eita, quase que eu não acertava o tempo aqui de fazer a mágica acontecer. Inclusive, Paulo, hoje a gente vai fazer isso para falar de como é tirar férias no Nordeste, contando um pouco a experiência de Sheila, né? E eu acho que Sheila saiu, né? Saiu, mas ela já está de volta já. Tá bom. Só um problema. Então, a gente hoje tem a oportunidade de fazer isso compartilhando uma experiência real de uma pessoa real que vai contar um pouco da sua vida. Antes de chamar Sheila, Paulo, só um minuto. Eu queria explicar, como a gente estava comentando agora no bastidor, como nossa vida real no setor de férias e hospedagem, às vezes pode até chegar a ser ingrato, porque nós temos uma situação que a maioria das famílias, quando dá tudo certo, não se sentem na necessidade e obrigação de falar conosco e dizer deu tudo certo, porque isso se supõe não ser mais nada que nossa obrigação. E tá certo, tá bom? Mas a verdade é que a gente fica muito grato, mas muito grato. A gente fica impressionado quando algumas poucas pessoas, de bom coração, com boa vontade, de forma altruísta, sem ganhar nada, sem ter nenhum combinado, a gente até evitou falar, vir aqui ao vivo a nos dizer como foi a experiência delas, e por isso quero dar muito obrigado e bem-vinda. Sheila, pode vir para cá. Olá, tudo ótimo. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu sou uma pessoa, mesmo no meu dia a dia, eu gosto de indicar. Quando uma situação me agrada, eu gosto mesmo de falar com as pessoas, indicar, né? As pessoas não merecem, as empresas, quando elas nos agradam, aí que elas merecem mesmo ser ouvidas. Que bom. Maravilha. Sheila, eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá bom? Eu imagino que o Paulo também. Nossa dinâmica vai ser um pouco meio que um questionário, a gente vai ficar perguntando, entendendo o que você pensa, e para isso temos que perguntar. Primeiro, eu sei o seu nome, mas essa é a única coisa que eu sei, que não sabemos. Seu nome. E também a gente sabe que você viajou para a Fazenda Fiore recentemente. Tá certo? Essas informações. Ok. Sheila, vamos começar aqui. De qual cidade você é, Sheila? Eu sou de Mucuri. Mucuri fica no extremo sul, é a última cidade da Bahia. Ah, que bacana. Mucuri, na Bahia. Muito legal. Sim. E você tem ideia de quando foi que conheceu a IMG? Você tem uma lembrança? Então, eu conheci a IMG através do Instagram há mais ou menos uns 4 meses, 6 meses, por aí. Você viu um anúncio? Como que funcionou essa dinâmica? Foi assim, eu vi um anúncio a respeito de um voucher, um test drive que vocês estavam dando para a gente conhecer a empresa. E então eu fui para a apresentação e gostei bastante. E aí foi quando eu me aprofundei mais na IMG e achei muito interessante a forma que vocês trabalham, a flexibilidade, e resolvi experimentar, né? A Grace que atendeu, Sheila? Foram 2 pessoas, foi o Aloísio ou Heloísio, isso, muito simpático, me apresentou muito bem. A Grace, ela tá acompanhando aqui, ela mandou no chat aqui, blogueirinha. Acabei conhecendo a Grace depois, e aí fiz um monte de perguntas para ela também sobre a empresa, e acabamos criando um vínculo. Legal. Hoje a gente se segue no Instagram, e eu falei com ela, falei assim, eu vou viajar pela IMG pela primeira vez, e ela ficou empolgada junto comigo. Muito legal. Se você está falando que faz uns 4 meses que conheceu a empresa, Sheila, isso foi mais ou menos novembro, dezembro de 2021? Foi por aí, finalzinho de outubro, alguma coisa assim. Finalzinho de outubro. Se eu não estiver enganada, porque na verdade eu não gravei exatamente a data, não, entendeu? Tá bom, aproximadamente outubro, vamos dizer. Isso. E aí, você adquiriu em mais ou menos outubro de 2021 e marcou sua primeira viagem quantos dias ou semanas ou meses depois de ter adquirido? Então, assim que eu adquiri, eu já entrei em contato, né, para poder agendar.
e demorou em média umas 3 semanas. E aí já marcou suas primeiras férias? Isso. E as primeiras férias foram para Paripueira, né? Na verdade, que é uma cidadezinha que fica mais ou menos a uns 28 quilômetros de Maceió, e era um sonho meu também conhecer Maragogi. Então eu falei assim, essa cidadezinha vai ficar no meio do caminho, próximo aos lugares que eu quero conhecer e próximo também a Maceió, que eu poderia ir à noite, tranquilamente. E você fez a viagem de carro desde Mucuri até Paripueira? Sim, fomos de carro. Fomos de carro bacana. mesmo. Quanto demora? Só para ter uma ideia. Na verdade, a gente dormiu na estrada. A gente dormiu... são 1.300 quilômetros, né? Uau! A gente andou a metade. Nós somos aventureiros. Bacana. Aí chegou na Fazenda Fiore. Aí eu queria saber qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no Fiore Resort. Entrou lá e o que você pensou? Então, na verdade, supriu as minhas expectativas, né? Às vezes é melhor a gente ter menos expectativas e ser surpreendido do que criar expectativas demais, não é isso? Então, quando a gente chegou lá, eu achei todo mundo muito atencioso, teve um mensageiro, a portaria, tudo muito seguro. Eu fui com os meus filhos, né? Quando eles viram 3 piscinas, assim, de imediato, enormes, aí pronto, se sentiram em casa. E o pessoal, não tem o que reclamar, em hipótese nenhuma de nada. Pessoal atencioso, limpeza, conforto, limpeza das piscinas, inclusive tinha até uma salva-vidas na piscina, o quarto confortável, não deixou a desejar em nada. Vocês foram em quatro pessoas, Sheila? 4 pessoas. Você, seu esposo e 2 filhos. Isso. Posso saber a idade dos filhos, Sheila? 8 e 10 anos. 2 meninos, 2 meninas, menino e menina? 2 meninos, Nicolas e Gabriel. Uau, Nicolas e Gabriel, se eles estivessem aqui, eles tiveram uma boa experiência, diriam que foi legal? Eles se divertiram? Demais. Muito. O único probleminha que a gente tinha é que eles queriam morar na piscina, e aí a gente ficava naquela... Mas o resort em si tinha os animais, tinha um setor que tinha os animais, tinha pedalinho para a gente poder fazer durante o dia, muita coisa mesmo. Claro, é um resort muito pensado para a família, né? Com essa coisa do pedalinho, dos animais e tal. Eu tenho uma dúvida um pouco antes, agora voltando um pouco para trás de novo no tempo. Quando você recebeu o primeiro documento de confirmação de reserva, primeiro PDF, confirmando que você tinha feito uma reserva, como você se sentiu, tipo, isso dá certo, isso funciona? Ou você sentiu... como você sentiu? Falou, agora eu estou no caminho certo? O que você sentiu? Então, eu fiquei muito feliz, porque a época que a gente marcou era uma época, assim, de média temporada, né, para alta temporada. Fiquei com medo de não ter vaga no período. A primeira coisa, quando a gente vai marcar, a gente fica com esse receio. Quando eu consegui, eu fiquei muito feliz mesmo. E quando aproximou, a atendente da IMG, inclusive, entrou em contato comigo para confirmar se estava tudo certo. Falei, está tudo certo, e aí eu fui. Meu esposo falou assim, nossa, é muito legal. Inclusive, ele indicou até para uns amigos dele, e eu achei muito interessante. Às vezes, não sei nem se eu devo falar isso, mas às vezes a pessoa fica um pouco insegura. Não pode falar valores, mas sim, pode falar o que você está falando sem problema. Eu digo assim, às vezes a gente fica um pouco inseguro, né, com relação ao que a gente vê na internet, como vocês estavam falando, né, de início, muita reclamação, muita coisa, e a gente fica com medo de acontecer com a gente. E aí, quando dá tudo certinho, nossa, é maravilhoso. Esse é um bom comentário, porque eu ia te perguntar sobre isso também, Sheila. Eu ia te perguntar se você adquiriu no primeiro dia que conheceu o produto. Porque nós temos uma praxe dentro da empresa, que é uma política de atendimento, onde a gente dá um benefício muito grande para quem adere na primeira visita. Eu queria saber se você aderiu na primeira visita também, com máximo benefício. Então, na verdade, eu não adquiri na primeira visita. Não adquiri, mas eu indico super para que quem possa. Na verdade, quando eu assisti a apresentação, eu não sabia necessariamente como que funcionava, entendeu?
era para conhecer a empresa, você ganhava um voucher. E pronto, eu fui por ali, de início. No final da apresentação, ele realmente me ofereceu um produto, e no momento a gente não tinha condições financeiras de adquirir. Então, assim, pegou a gente um pouco despreparado, mas depois, através de uma investigação, que a gente foi ver que valeu, é uma coisa que vale a pena, né? Muito bacana. Não, gostei muito da sua opinião mesmo assim. Sincero, né? Sincero, excelente. Também gosto muito, Sheila, de ver esse sentimento de dúvida, e depois você passou por uma investigação, como você falou, e de convicção e de paz, né? E depois você aprova aqui de que... Bom, quero deixar claro que a gente não está pedindo para você falar nada, a gente não sabe suas respostas, a gente não sabe o que você vai responder. Tanto é que, se tivessem me feito jurar, eu teria jurado que você tinha adquirido na primeira visita, que é o normal, que é o mais vantajoso, tá bom? Por isso eu te perguntei, na inocência de acreditar que você estava dentro do parâmetro de normalidade. Por isso essa é mais uma prova de que a gente evitou até se falar antes de entrar aqui, que eu falei, olha, Sheila, não quero saber nada de você, só quando estivermos ao vivo, para não ter nenhuma má orientação. E essa também, sabe, para nós é uma prova de transparência, porque a gente gosta muito de mostrar as coisas como são, né? E a gente nunca diz para ninguém que o sistema de férias seja perfeito. E a gente acredita que não é perfeito. Mas a gente também sabe o quão pode ser vantajoso. Por isso eu quero te perguntar. Você sabe quanto valia uma semana de hospedagem na mesma época que você foi, com o mesmo número de pessoas que você foi, no hotel que você se hospedou? Você sabe quanto valia no Booking uma semana, por exemplo? Eu fiz uma simulação, ficou em média de quase 7 mil. 6 mil e alguma coisa, quase 7 mil. Ok. Na mesma época, no mesmo hotel, você teria pagado quase 7 mil de forma particular, e nós não podemos dizer quanto que você pagou, porque ainda é uma informação que a gente só passa privado. Mas foi mais que 5 vezes mais vantajoso, não é verdade? Foi muito, acho que foi mais. Tá bom. Foi mais que 5 vezes, tá? Já gera nossa posição. Você pode falar, foi mais que 5 vezes mais vantajoso? Foi mais que 5 vezes. Bem mais vantajoso, viu? Maravilha. Sheila, já está pensando numa próxima viagem, você? Já estou. Eu sempre, na verdade, viajar é uma coisa que eu gosto mesmo, que eu tenho prazer. Tanto que no meu Instagram eu sempre salvo tudo, marco os videozinhos, justamente. E por isso que eu gosto de indicar. Eu gosto de todos os lugares que eu vou. Eu não estaria aqui se não indicasse vocês. Não estaria, porque eu gosto de que as pessoas subsequentes que vão usufruir daquilo que eu passei, que elas tenham a mesma sensação que eu tive. Então, eu estou aqui indicando porque eu realmente me apaixonei pelo resort, pelo atendimento, por tudo. Tive um receio de, quando chegasse lá, talvez por ser pela modalidade, né, por intermédio da empresa, o atendimento tivesse diferenciação, e não teve, em hipótese nenhuma, o atendimento excelente. Então, estou sendo sincera em tudo. O Paulo, quando entrou em contato comigo, ele só falou assim, você pode participar? Eu falei com ele, olha, eu sou um pouco tímida, mas vamos lá. Então, assim, estou sendo tudo sincero mesmo. Tem o dedo da Grace, inclusive, nisso tudo também, porque ela quem até nos avisou quando você estava em férias e tudo mais, né? Viu os stories lá que você compartilhou, marcando a empresa e tudo. Então, tem que agradecer a ela também. Mas, por isso que você está falando, você demonstra que você já costumava viajar com uma certa frequência, mesmo antes do clube de férias, do sistema de férias, né? E uma coisa que eu queria perguntar é qual era o principal desafio que você tinha na hora que você ia planejar a viagem, né, em relação, sei lá, de repente a uma assessoria, você sentia falta de uma assessoria, ou na hora de pesquisar, por exemplo, hospedagem, ou, enfim, decisão de destino, o que é que você encontrava como sendo o principal desafio? Certo. Olha, na verdade, nas minhas viagens eu nunca contratei assessoria. Eu fazia um planejamento sempre bem com tempo de folga, e fazia isso. Inclusive, por exemplo, uma viagem para Gramado que eu fiz, eu levei uma agenda
onde tinha o horário, o número do voo, o endereço do hotel, tem uma agenda com cronograma até de cada passo que a gente vai dar, do plano B, se caso acontecer alguma coisa. Então, é uma coisa que eu gosto mesmo, eu gosto de planejar a viagem, e então, é por isso que eu costumo não contratar assessoria, para ter mais uma liberdade. Você fazer do seu jeito mesmo, né? Bem personalizado. Mas você perdia várias horas, creio eu, para poder montar tudo isso, né? E até mesmo nas pesquisas em si, porque para você montar um planejamento, você precisa pesquisar bastante, né? E você Sim, acha não é fácil. Um sistema de férias, pelo menos no quesito pesquisa de hospedagem, você sentiu diferença agora viajando pelo sistema de férias da MG? Te trouxe algum benefício, por exemplo? O principal benefício, nas minhas viagens, eu fico em hotéis de porte mais simples, com o sistema de férias, o conforto totalmente diferente, sem precisar gastar tanto, entendeu? Porque, por exemplo, se eu fosse para Maceió, por conta, sem ser pela IMG, e fosse ficar num hotel, não seria um resort como o Fiore. Seria um hotel, uma pousadinha mais simples, onde a diária não fosse no máximo aí para nós 4, uns R$250, entendeu? Legal. E então você destacaria esse como sendo o principal benefício do sistema de férias, assim, para férias da tua família, essa questão do custo-benefício, da vantagem financeira mesmo, ou tem outra coisa que você gostaria de destacar, além disso? O principal, para mim, é o custo e benefício. É o valor, usar o mesmo valor e ficar em algo mais confortável, que todo mundo quer, né? É importante nas férias. Quando a gente geralmente faz alguma pesquisa nas redes sociais em relação à qualidade, essa é uma das coisas que todo mundo pesa, né? No quesito de, eu gostaria de me hospedar com uma qualidade melhor, mas muitas das vezes o que a galera sempre volta como sendo a principal dificuldade ou impeditivo é a questão de valor. Então, as pessoas têm muito essa dificuldade de encontrar um equilíbrio, né? Custo-benefício, ter qualidade, mas ao mesmo tempo ter um valor possível de se pagar. E principalmente quando a gente fala de pessoas que são trabalhadoras, né? A gente está falando de pessoas ricas aqui que tem muita grana, né? O brasileiro comum, de classe média, enfim, que trabalha. Então, é legal ver essa sua experiência e ver também esse seu comentário a respeito do que você acha como principal benefício. Paulo, eu ia perguntar ainda, se vocês me permitem, definir um pouco esse cenário que você está dizendo de brasileiro, sei lá, médio, né? Não sei. E eu queria perguntar, Sheila, se não for uma intromissão, qual é a sua profissão e de seu marido, se você quiser me responder. Então, eu sou engenheira civil e meu esposo ele é mecânico. Uhum. Isso. E só que, assim, nós moramos numa cidade pequena, né? Então, às vezes a pessoa acha que pelo título engenheiro civil ganha muito, a gente está aí lutando ainda. Mas viajar é uma prioridade para nós. Então, todo ano a gente, nas férias dele, né, que ele trabalha fixo, então nas férias dele a gente viaja, uma viagem que esteja dentro do nosso financeiro e que tenha o mínimo de conforto, né? A Fazenda Fiore foi o melhor das viagens que a gente fez, foi o melhor hotel que ficamos. Uau, que bom. Então, gostamos muito. Tem outra pergunta para você relacionada à mesma lógica. Essa pergunta de profissão é para as pessoas que nos acompanham perceber que você é um ser humano normal, tá bom? Para eles não ficarem pensando, Sheila, a multimilionária que viaja bem, não, calma. Sheila é um ser humano igual a gente, normal. E, Sheila, outra pergunta mais sobre isso. Você tem costume de viajar em semanas, por exemplo, ou em diárias, como você preferir? Quantas vezes por ano? 7 dias, 20 dias, 10 dias? Quantas diárias ou quantas semanas você viaja todos os anos? Que, tipo, algo que já faz parte da sua rotina. Então, como eu falei, ele trabalha fixo, então ele tem férias somente uma vez por ano. Quando ele tem férias, a gente tenta aproveitar o máximo que a gente pode no mês. E fora das férias dele, a gente costuma viajar mais para perto, um final de semana, um feriado que possa emendar o final de semana. Aí a gente viaja para Porto Seguro, que é mais perto, algum lugar próximo. Bacana. Mas todo ano viajar faz parte da vida de vocês? Todo ano. Com fé em Deus pro resto da vida. Você tem alguma lógica, tipo, pelo menos 15 dias por ano, pelo menos
Sim, pelo menos 15 dias. 15 pelo dias. Menos 15 dias por ano. Pelo menos 2 semanas, então. Isso. E você já fez alguma vez conta de quanto valeria se hospedar em hotéis ou resorts para o resto da vida, se fosse de forma particular? Já viu essa conta alguma vez? Já planejou isso no futuro? Para o futuro, não. Já planejei assim, a curto prazo. Ano a ano. Tá bom, tá bom. Mas você sabe, e mais nesses momentos, que hospedagem também sofre de inflação, correto? Sim. Então, todo ano a hospedagem tende a aumentar um pouco, né? E eu queria perguntar se, para você, o fato de viajar sempre dentro de uma empresa te deu segurança, no sentido de que não iria ter essas variações, se isso te deixou tranquilo. Isso foi um dos motivos para você adquirir. Sim, esse é um ponto positivo, né, da empresa, que é algo... eu venho da parte imobiliária, né, engenheiro civil, eu faço algumas casas, inclusive, para vender mesmo, e é isso o ponto principal que uma pessoa quer ter um imóvel, né? Ela pensa justamente nisso, é um investimento hoje que vai te trazer todos os retornos de inflação do futuro. Realmente isso é um ponto muito importante. Bacana. E o próximo destino, Sheila, que você não me falou? Estamos pensando ainda se vai ser Cancún ou... Uau! Primeira viagem internacional. Estamos pensando, ou então Florianópolis, mesmo por conta do Beto Carreiro. As crianças têm vontade de... Não sei se você sabe, inclusive, Sheila, mas esses dias, eu acho que foi essa semana, Paulo vai me corrigir, mas acho que essa semana entrou dois novos destinos em Santa Catarina, e um dos dois está muito perto de Beto Carreiro. Não foi essa semana, Paulo? Ou foi semana passada? Foi, acho que nos últimos 10 dias. Eu não sei exatamente se foi essa última, mas foi nos últimos 10 dias. Né? Os últimos 10 dias. Então tem nova disponibilidade, está para entrar também. Já, olha, essa aqui é uma primícia, tá? Vai entrar um resort muito legal na região também. É tipo um pouco mais longe do Beto Carreiro, mais perto ainda. Tipo 10, 15 quilômetros de Beto Carreiro ainda. Estou na redondeza. Mas um resort muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. Tipo um Fior Resort. Na região lá, que vai ficar... Nós temos uns apartamentos, um prédio que entrou recentemente, que é muito perto, menos de 2 quilômetros, menos de 3 quilômetros, eu acho, do Beto Carreiro, mas não é essa que eu estou dizendo, é uma outra coisa que ainda vai entrar, que é um pouco mais longe dos 10 quilômetros, mas é um resort mesmo, na região de Itajaí, que é lá perto do aeroporto de Navegantes. Então, na mesma região, vale muito a pena. E o México é uma experiência internacional, né? Se você for fazer essa viagem para o México, eu acho que é muito legal. Olha, para você que tem filhos, Sheila, se tiver a oportunidade, se der tudo certo, puder levar os filhos, claro, o marido também, né? Mas as crianças costumam ter uma boa experiência internacional. Isso é um banho, é uma chuva de cultura, uma chuva de aprendizagem. E Cancún tem vários passeios perto, que é passeio muito cultural, que você vê as pirâmides dos Maia, várias coisas de arqueologia, outro idioma que no México fala espanhol, mas também é muito fácil ir para Cancún, porque muitas pessoas falam português também, então você não vai ficar perdida com o idioma. Não sei se você fala espanhol ou não, mas se não fala, não tem problema que não falar, porque é muito fácil lá, porque as pessoas já estão acostumadas, tem muito brasileiro, e conhecer o Caribe, né? Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, deveria ser obrigatório, né? Lista de coisas a fazer na vida, tem que passar uma vez. Pelo menos, verdade. Não sei se você sabe também, mas os principais destinos para brasileiro primeira viagem, a Argentina, não sei se você considerou isso como primeira viagem internacional, que é muito próximo, né? Fácil. Sim. No caso, você deve ter que ir para São Paulo, Buenos Aires, por exemplo. E nós temos um empreendimento fantástico no coração de Buenos Aires também, que você pode conhecer. Muito bom mesmo, te recomendo muito. Mas é outra pegada, não é pegada de praia, né? Você, não sei se... Né? Mas tem o Ushuaia. Tá na listinha, o Ushuaia. É próximo, né? Com certeza, com certeza. Então, bom, eu acho que nós vamos correr mais que você, Sheila, e mais que a maioria das famílias que são proprietárias. Nos últimos 30 dias entrou uns 12 destinos novos. Sim.
aproximadamente 12, 13 novos destinos, novos hotéis, novos resorts, com disponibilidade já liberada, imediata, né? E nós estamos numa missão este ano, devemos chegar perto de 100 disponibilidades direto com o IMG já. Bastante disponibilidade. E fora os 3.200 hotéis, condomínios e resorts que tem pela Interval. Não sei se você já é associado à Interval, se já pensou nisso, mas é algo que vale a pena que você considere, né? Então, basicamente, nós queremos criar esse problema em você, que todos os anos, quando for pensar onde você vai viajar, tenha tanta opção que a gente consiga te deixar quase confusa. É um ponto positivo da IMG, em comparação a outros planos de férias, né? Que é justamente essa opção, não é uma opção só. Você tem a opção de vários destinos antes de você se filiar às cambiadoras, né? Uhum. Então, já traz essa flexibilidade que eu achei muito interessante. Muito mesmo. Muito bacana. Olha, eu queria perguntar, encerrando já, por que realmente, o que fez, quero viajar com o IMG? O que fez você dar esse primeiro passo, uns 4 meses atrás, uma coisa assim? O que bateu na sua cabeça e falou, puta, quero isso para mim e para minha família. Quero que meus filhos tenham isso, que meu marido tenha isso, quero ter isso para minha família. Olha, a apresentação do Aloísio abriu muito a minha mente, inclusive a mente do meu esposo, que, na verdade, essa questão de viajar é mais minha do que dele. Então, mas a apresentação ela foi tão clara que abriu tanto a minha mente quanto a dele, em relação a custo e benefício, né? E as possibilidades de tanto a gente para fora do país, quanto as opções do câmbio, né? Do intercâmbio. Intercâmbio. Isso. Então, essa foi a questão que eu achei mais interessante. E a questão também da variedade. Variedade não é além de não estar em construção, que a maioria do que eles vendem, as franquias, está em construção. Além de já ser um empreendimento pronto, e ainda não é só um, na verdade, nos possibilita de usar vários. Isso foi o ponto principal que eu achei interessante na IMG. Muito legal. Eu acho que tem alguma pergunta, Paulo? Não, eu ia comentar só porque ela usou o termo de abrir a mente, né? E eu acho que quando a gente fala... A gente, em alguns outros conteúdos, a gente já vem falando um pouquinho disso, Sheila, quando a gente está citando a questão dos meios tradicionais de hospedagem. Hoje, o brasileiro, ele ainda, pelo menos eu enxergo dessa forma, pelas pessoas mesmo que estão à minha volta e muitas vezes pelas pessoas que chegam até o perfil da IMG. As pessoas, elas ainda são muito dependentes dos meios tradicionais de hospedagem. E quando a gente fala de meios tradicionais, pode inserir aí, tipo, Booking, CVC ou empresas de programas de férias mais comuns, né? Que, enfim, tem todo um pacote de viagem e tal. E aqui o ponto não é o que é melhor ou pior, mas talvez o que seja um pouco mais vantajoso para a família, para as férias da família. E por falta de conhecimento de meios alternativos, de formas alternativas, muitas vezes a galera se torna dependente realmente dos meios tradicionais. Então, assim, quando você falou dessa questão de abrir a mente, eu acho que isso fica como dica aí para todo mundo que está assistindo esse conteúdo, tanto agora ao vivo, como quem vai ver gravado depois, para se deixar um pouquinho abrir a mente realmente para outras opções que muitas vezes você não conhece, e às vezes a culpa não é sua, talvez porque você não teve essa oportunidade ainda, mas quando você tiver, né, não se fecha ali na sua bolha do tipo, eu nunca vi, então isso não funciona, então isso deve ser mentira, né? Então, tenta se dar o benefício da dúvida, que muitas vezes você está prestes a conhecer algo que vai transformar realmente a tua experiência de férias e por estar se fechando ali, você acaba perdendo a oportunidade. E às vezes o benefício traz a desconfiança para o brasileiro. O brasileiro tem isso. É bom demais para ser verdade, né? Aí a pessoa fica desconfiada se realmente todo aquele benefício vai ser real, realmente. Total. Verdade. Já ouvi também tem outro que fala assim, esmola demais, o santo desconfia. A gente escuta muito essas coisas e infelizmente a gente escuta menos testemunhos tão sinceros como o seu. Quero te dar os parabéns e uma forte gratidão pelo seu testemunho mais que sincero e transparente. Cada palavra sua era uma declaração de veracidade. Acho que
que você foi o que a gente gosta e precisa às vezes como empresa, que a gente às vezes só recebemos as questões a ser resolvidas, os impasses para trabalhar, e a gente às vezes gosta muito desse reconhecimento, que você faz um reconhecimento nem para mim, nem para a empresa, nem para Paulo, mas para cada ser humano, das centenas de seres humanos que participam da nossa empresa, que trabalham conosco, direta ou indiretamente, prestando serviços ou como seletistas para ajudar a que esta empresa ofereça as férias que com esse modelo de se hospedar em hotéis e resorts, que tem diárias que valem centenas ou até milhares de reais, às vezes por valores irrisórios, às vezes 5 vezes abaixo, ou mais que 5 vezes abaixo do valor de mercado, como foi o seu caso. E por isso, muito obrigado, Sheila, também obrigado a você, Paulo, obrigado a você que nos escutou dessa casa. Muitos parabéns a todos, tudo de bom. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.